O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum, o primeiro domingo deste novo ano em que a Igreja se reveste com os paramentos verdes. Embora semana passada nós já tenhamos celebrado a primeira semana do tempo comum, no último domingo a Igreja celebrava a solenidade da Epifania do Senhor. Estávamos ali ainda celebrando o tempo do Natal, o tempo soleníssimo em que a Igreja se prostrava diante desse grande mistério, em que nós fazemos a memória desse fato inaudito de que o Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram criadas, quis assumir a nossa natureza humana. E agora a Igreja nos insere nesse tempo que ocupa a maior parte do ano litúrgico, o tempo comum, que de comum tem pouca coisa. Poderíamos dizer que se trata de um tempo espetacular, porque esse tempo nos faz memória do período em que Jesus, nosso Senhor, em sua vida mortal, quis compartilhar a nossa vida cotidiana. Meus irmãos, pensemos que dos cerca de 33 anos que o nosso Senhor quis viver nessa terra, quase a sua totalidade foi transcorrida numa vida normal, digamos assim, sem milagres, sem multidões em torno a si. Jesus quis assumir uma vida cotidiana normal, para ensinar a mim e a você a grandeza da nossa vida corrente. A vida que o Senhor quis viver para revelar-nos não tem nada de pequeno e intranscendente. Na verdade, não há nada pequeno e intranscendente quando realizado por amor. Embora nós tenhamos essa triste tentação de ficar fugindo da realidade, sempre buscando coisas extraordinárias, deveríamos aprender com o Senhor a encontrar a grandeza da nossa vida corrente. Essa vida que se desenvolve, digamos assim, de segunda a sexta-feira. Tantas vezes nós fugimos do ordinário, nós fugimos do comum, querendo sempre algo excepcional, e esquecemos que o Senhor quis viver isso, para nos ensinar que essa vida é muito grande. Nós católicos não precisamos esperar a sexta-feira
para encher o nosso coração de alegria em festa, porque cada dia é dia de encontro com Ele. Por certo, as segundas-feiras são sempre extraordinárias, embora muitas pessoas se queixem delas, mas são a ocasião que o Senhor nos dá a cada semana de um novo recomeço. Como deveríamos amar essas oportunidades que o Senhor nos concede de começar e recomeçar. E, além disso, nós somos chamados a transformar essa matéria-prima da nossa vida corrente em algo de grande, em algo santificável. Um santo do qual eu gosto muito, e certamente vocês já ouviram nós citarmos várias vezes, São José Maria Escrivá, comentava acerca dessa realidade. Eu lhes asseguro, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo de onde transborda a transcendência do amor de Deus. Por isso tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Essa é a nossa missão. Transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida ordinária. É ali quando o céu toca a terra, quando nós santamente vivemos essas ações aparentemente tão sem brilho e tão comuns do nosso dia a dia. Nós não precisamos ter medo de repetir as coisas de sempre. O que nós não podemos é realizar as coisas de sempre como sempre fazemos. Ter a graça de realizar cada uma delas como se fosse a primeira vez. E não deixar nunca que a rotina entre na nossa vida, porque a rotina é o sepulcro da nossa vida interior. Quando a gente se acostuma com essas ações corriqueiras, a gente vai dando morte a essa vida da nossa alma. Portanto, precisamos, nas coisas de sempre, encontrar a perene novidade de Deus que se manifesta também em nossos dias. Na última segunda-feira, nós celebrávamos a festa do batismo do Senhor. E a partir daquele momento, a igreja vê o início da vida pública de Jesus. A partir daquele momento, Jesus começa a publicamente realizar os sinais do reino, a pregar a palavra divina, a realizar os milagres que nós conhecemos narrados nos santos evangelhos. E o início da vida pública de nosso Senhor é marcado justamente pelo chamamento que Ele faz aos discípulos. Jesus vai preparando pouco a pouco aqueles que vão perpetuar a sua missão nessa terra. E esse é o contexto do Evangelho desse segundo domingo do tempo comum. A Santa Missa de hoje relata o chamamento, a vocação que o Senhor faz a 2 dos primeiros 12, a São João e a Santo André. Posteriormente vai aparecer a figura de São Pedro. Ambos eram discípulos de São João Batista, o precursor do Senhor. São João Batista é consciente de que ele não está ali com seus discípulos para rebanhar pessoas para si. Ele sabe que sua missão é transitória e a grandeza dessa missão está em preparar os corações para Cristo. Já aqui o Evangelho nos ensina uma lição extraordinária. As almas para Deus, não para nós. Quantas vezes nós que somos chamados a pregar o Evangelho pervertemos essa lógica, querendo pessoas que estejam em torno a nós, querendo discípulos nossos, seguidores nossos. Nesse mundo nosso de fantasia, de redes sociais, em que as pessoas parecem se alegrar tanto quanto mais cresce o número de seguidores, nós precisamos lembrar que não estamos aqui nessa terra para acumular seguidores para nós. Essa não é a nossa glória. Embora a nossa carência fique feliz com isso, e pode parecer que isso nos torne grandes, ter 2.000, 3.000, milhões de pessoas nos seguindo, isso não vale absolutamente de nada como credencial para entrar no reino dos céus. Para a gente não é glória nenhuma, não deveria ser. São João é consciente disso. Ele não foi enviado a esse mundo para reunir seguidores em torno a si. Ele sabe que está ali como um envelope,
que traz um conteúdo divino. O mais importante é o que há dentro. O envelope pode ser descartado. Assim, nós deveríamos ter também consciência da nossa missão. Nós temos um conteúdo extraordinário para comunicar aos homens de nosso tempo. Nós somos chamados a levar Deus às almas, mas o envelope não vale nada. A nossa fama, os aplausos que nós gostaríamos de receber, isso para nós não é importante. Importa que Cristo reine em cada coração. Não buscar que as pessoas adulem o nosso ego, inflem o nosso ego, meus irmãos, isso não vale nada. A glória do mundo é glória vã. O que nos importa é levar almas para Cristo. Como precisamos retificar essas nossas intenções? As criaturas para ti? Não, as criaturas para Deus. Quando muito, a Deus por meio de ti. Mas que a gente tenha essa missão em nossa vida, esse lema para a nossa existência: ocultar-se e desaparecer. Ocultar-se e desaparecer. Que só o Senhor brilhe em nossas ações. São João está com seus discípulos, passa Jesus, ele aponta para o Cordeiro. É a nossa missão. Aquilo que o sacerdote realiza todos os dias em cada missa. Ele eleva a hóstia consagrada e repete as palavras do precursor: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aprendamos, irmãos sacerdotes, aprendemos almas consagradas, missionários, que essa é a nossa missão, apontar para Cristo e não para nós. E a grande questão é: onde está o Cristo que as pessoas esperam ver em nós? Não nos alçar como protagonistas da nossa vida, mas deixar que Ele transpareça em nossas ações. Onde está o Cristo que as pessoas esperam ver em ti? Na tua soberba, na tua falta de humildade, na tua preguiça, na tua impureza e sensualidade, nos teus apegos materiais? As almas desejam ver em nós esse Cordeiro que tira os pecados do mundo. Peçamos ao Senhor a graça de que Ele transpareça em nossas ações de forma límpida, que cada um que conviva conosco possa enxergar no nosso modo de olhar, no nosso modo de falar, em todas as nossas ações, a presença do Cristo vivo e ressuscitado. As pessoas têm o direito de encontrar em Deus, em cada um de nós. Eis o Cordeiro de Deus. São João revela aos discípulos que o Cordeiro de Deus, já prefigurado no Antigo Testamento, estava ali pessoalmente diante deles. Mostra de algum modo que o Messias esperado seria também aquele que daria vida em sacrifício para a nossa salvação, tal como o Cordeiro imolado na ceia pascal. O Messias prometido não seria um Messias rei glorioso, mas seria aquele que conquistaria a nossa alma pelo seu sangue derramado. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Imaginemos como estaria o coração dos discípulos naquele momento, o Messias ali diante dele. Nos coloquemos ali na pessoa de André, de João. Qual devia ser a reação daqueles homens ao perceberem que o próprio Senhor esperado estava ali diante deles? Ambos começam a seguir em silêncio o Senhor. Jesus percebe que está sendo seguido. Se volta até eles e pergunta: o que estás procurando? O Senhor se deixa encontrar por aqueles que o procuram. Não nos esqueçamos disso. Quem procura o Senhor sempre o encontra. E como nós o procuramos? Com a força da nossa oração, com a persistência da nossa constância, com a perseverança. Quem procura o Senhor sempre o encontra. E eles que estavam procurando o Senhor encontram o Senhor que se volta para eles. O que estás procurando? É a ocasião deles falaram, e começa aquele diálogo que não é outra coisa senão oração, porque falar com Deus é isso. Mestre, Rabi, onde moras? Eles não se contentam em estar com o Senhor apenas naquele momento. Eles querem ir além. Eles querem ir até a casa do Senhor. Onde moras, Senhor? Nós queremos ir lá conhecer a Tua vida. Nós queremos saber de Ti. É próprio, quando se ama, querer conhecer a pessoa amada. Onde ela mora, como ela vive, o que ela gosta.
Aqueles homens já estão começando a viver o amor pelo Senhor recém-encontrado. Onde mora, Senhor? Eu quero conhecer-te. Eu quero também amar-te mais. Eu quero saber o que o Senhor gosta. Eu quero conhecer a tua vida. Por isso que um católico que não se interesse por conhecer a vida de Cristo, que não o procura nos evangelhos, que não procura ler as tradicionais vidas de Cristo já escritas por tantos santos, é um católico cuja fé é questionável, porque é próprio de quem ama querer conhecer o objeto do seu amor. E mais ainda, quanto mais se conhece, mais se ama. O Senhor responde: vinde ver. Poderia ter respondido com uma localização geográfica. Eu moro na rua tal, do lado da padaria, ali onde tem a oficina do meu pai, né, a carpintaria. Jesus não responde dando coordenadas geográficas. Jesus os convida: vinde ver. Vinde ver. É necessário para conhecer o Senhor ir estar com Ele, conviver com Ele. O conhecimento que o Senhor espera daqueles homens e que espera também de cada um de nós não é um mero saber intelectual, mas aquele que provém da amizade com Ele, da comunhão de vida. É assim que são formados os autênticos discípulos de Cristo. É necessário conviver, é necessário ter uma amizade, um vínculo, uma comunhão com o Senhor, pois só assim se conhece de fato. Isso já serve para nos ajudar a entender o que muitas vezes nós fazemos de errado, por exemplo, nas nossas catequeses, seja em casa, com os filhos, seja na paróquia, nas nossas formações de catecumenato, por vezes até em nossos seminários de formação sacerdotal. Crescer em amizade com Jesus, ter conhecimento dele, não significa acumular um repertório intelectual, um saber meramente intelectual, mas significa ter a vida de Jesus, estar ao lado dele. Quantas vezes, vocês sabem disso, principalmente quem lida com paróquia, as catequeses não fazem outra coisa senão transmitir conteúdo. As crianças têm que aprender uma série de conteúdos, memorizar aquilo que muitas vezes não fazem nem parte da vida delas, e elas crescem um pouco, nem só sabem o conteúdo, mas também nunca viveram aquilo. Portanto, pensemos nisso. Introduzir alguém na fé significa não só transmitir as verdades de fé, mas fazer com que as pessoas vivam aquilo. Como seria bom pegar as crianças da catequese e convidá-las a fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, a levá-las com frequência à Santa Missa, não só dominical, mas também às missas feriais durante a semana, a rezar o terço com as crianças, com os catecúmenos. É necessário estar com ele. Não se trata de acumular ideias. Há um risco muito grande de converter a nossa fé em ideologia, quando a gente pensa que o conhecimento de Jesus se dá simplesmente por um mero saber intelectual. O estudo e a leitura são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. E um católico que não se dedica a estudar, de alguma forma está também negligenciando a sua fé. Mas não podemos reduzir a relação com Deus a isso, a um acúmulo de saber. Quantos teólogos, por vezes, falam de Cristo como verdadeiros ateus? Estudaram tantos anos, conhecem tantos autores nacionais e internacionais de teologia, mas falam de Deus como se estivesse falando de um personagem qualquer da história. Quantos biblistas, exegetas, falam das Sagradas Escrituras como se estivessem ali dissecando um cadáver, falando de um livro de literatura qualquer. Quantos padres falamos como se não tivéssemos fé, como se não conhecêssemos Jesus? Vejam, por exemplo, quando um sacerdote fica incomodado quando alguém se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento. É algo inconcebível. Como é que um padre fica triste e às vezes até com raiva quando vê um fiel se ajoelhar diante da hóstia consagrada? Meu irmão, será que você acredita realmente que aquela hóstia consagrada é Deus diante de você? Ou você pensa que é uma coisa, uma relíquia, um objeto? E a atitude diante de Deus não é outra senão dobrar os nossos joelhos. Em algumas representações antigas, os demônios são representados sem joelhos, porque são eles que não se dobram diante da pessoa de Deus. Nós nos dobramos, e se não nos ajoelhamos diante de Deus, vamos nos ajoelhar diante de quem? É nosso Rei, Senhor. Como que alguém que estudou tanto sobre Deus,
que fez 2 faculdades no mínimo para se tornar sacerdote, possa sentir tanta repugnância em ver um fiel, simples, humilde, se ajoelhando diante do Senhor? É inconcebível. É mais uma prova de que o saber intelectual sem a vivência, sem a intimidade com o Senhor, não diz absolutamente nada. O Senhor quer discípulos, não quer professores. Quer pessoas que o amem de verdade, que o conheçam. Isso o Senhor espera de cada um de nós. E Ele quer que aqueles que serão enviados convivam com Ele. Essa é a escola de Jesus. Antes de eu enviar vocês, vocês terão que viver a minha vida. É o estágio que Jesus pede de cada um de nós. Vivam a minha vida, depois eu os enviarei. E o mesmo Ele quer fazer com cada um de nós. Como nós podemos hoje morar com Jesus, experimentar a sua vida? Por meio dos sacramentos, por meio da oração, esse diálogo ininterrupto com esse Deus com o qual sabemos que nos ama tanto. Na caridade com as pessoas que sofrem, nos pequenos, aí nós encontramos a Deus também, que vai nos formando, que vai nos modelando, que vai configurando o nosso coração à semelhança do seu coração. E assim vamos convivendo com Jesus, adquirindo o seu jeito de ser, conformando o nosso coração com o coração dele. E é a partir daí, quando há uma identificação com Cristo, que aqueles homens são enviados em missão. Depois de começar a conviver com o Senhor, surge um movimento quase que espontâneo na alma, o movimento de falar de Deus, de anunciá-lo. Diz o Evangelho que nós acabamos de ouvir. André, Simão de Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. E aqui nós encontramos a vocação do primeiro Papa, de São Pedro. Vejam, o apostolado, a obra de evangelização na igreja, ela surge não de uma imposição externa, mas de um transbordamento interior. Quando a gente ama muito uma pessoa, é impossível não falar dela, é impossível não fazer com que aquilo transborde em nossa vida. E assim nasce o apostolado da igreja, porque tanta alegria não cabe num único peito. Eu tenho que falar de Jesus, eu não consigo não falar dele. Vejam, para nós sacerdotes, para um cristão, falar de Deus não pode ser um trabalho, uma obrigação, mas deve ser algo tão natural como o nosso respirar. Se eu amo, não tenho como não falar do objeto do meu amor. Deve ser algo que transborde em nossa vida quase que espontaneamente. Os apóstolos, quando estão sendo perseguidos por começarem a anunciar o Senhor, dizem, assim, narração Lucas, nos Atos dos Apóstolos: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vocês podem nos prender, podem tirar a nossa vida, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. E às vezes nós falamos com tanta paixão de vários assuntos, mas quando se trata de falar sobre Deus, parece que a gente é tão morno, tão frio falando. Às vezes são palavras decoradas que a gente tem que preparar para fazer uma pregação ou algo do tipo. Meus irmãos, deve ser algo natural em cada um de nós. É objeto do nosso amor. Aquilo transborda por nossos poros. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. João leva André até Jesus. André leva Pedro até o Senhor. E assim a igreja vai perpetuando a ação apostólica até os confins do universo. Que bonito, meus irmãos, a história da nossa igreja, a história da nossa família. Essa fé foi sendo transmitida de um a um, de pessoa a pessoa, ao longo desses séculos, até que chegasse a cada um de nós. Algum amigo, alguém da nossa família também nos convidou. E essa corrente de apostolado é algo extraordinário. Deus, de grãozinho em grãozinho, vai realizando uma obra magnífica. Hoje somos muitos, mas ainda somos poucos diante do mundo que temos diante de nós, porque passados 2000 anos, há muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Precisamos aprender com esses nossos irmãos a fazer esse apostolado da amizade. Dedicar-se a apostolados grandes, institucionais, é importante, é necessário, como esse acampamento.
É importante a gente falar de Deus assim, para uma multidão. Mas tão necessário e talvez até mais importante do que esse apostolado, digamos, anônimo, de massa, é o apostolado do tu a tu, o apostolado dos primeiros cristãos, de alma em alma, de amizade em amizade. E se parece algo muito pequeno, pense que o apostolado da amizade, em poucos anos, transformou o Império Romano de pagão em cristão. Um amigo atraindo o seu amigo, de alma em alma, o Senhor foi realizando a sua obra. Não podemos descuidar desse apostolado da amizade, da confidência. Dedicar tempo aos nossos irmãos, gastar tempo com eles, e mais do que falar de Deus a eles, falar com Deus sobre eles, levar esses nossos irmãos à oração. Quem sabe cada um de nós pudesse ter uma pequena lista de pessoas que a gente quer ajudar na sua conversão, e chegar diante do sacrário, diante do altar e apresentar ao Senhor aquela lista. Senhor, fulano, cicrano, beltrano, essas pessoas, eu quero rezar por elas. Esse ano vai ser o ano que eu vou me dedicar especialmente a cada uma delas, porque eu quero também a sua conversão. E não fale de Deus a todo momento para essas pessoas, mas viva de tal modo que elas sempre te perguntem por Deus, que elas sempre queiram ter a curiosidade para conhecer a razão da tua alegria, a razão da tua esperança. E mesmo aqueles que estão mais afastados, por certo que nós tenhamos ainda uma predileção por aqueles que estão mais afastados, aproximar-nos deles, sem medo de pegar uma doença, aproximar-nos dos mais afastados, rezar por eles e ir pouco a pouco pelas beiradas, ajudando-os com o nosso carinho, com a nossa oração, para que eles também conheçam esse amor capaz de transformar as nossas vidas. Que cada um que nos veja possa falar pelo nosso modo de ser: esse aí, essa aí é amigo de Jesus, é amiga de Jesus, realmente ele ama, ela ama Jesus, é o Senhor da sua vida. Uma alma conquistada por Cristo conquista mais facilmente os outros. Quanto mais enamorados nós estivermos de Deus, mais nós convenceremos esse mundo. E talvez o mundo ainda jaz entre trevas, porque nós cristãos ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Nietzsche dizia que os cristãos não o convenciam porque eram tristes e mal-humorados. Às vezes parece que ele tem razão. Um cristão triste, um cristão que reclama de tudo, um cristão pessimista, ele não convence ninguém. Que a gente possa convencer as pessoas, não pelas nossas virtudes, pelas nossas qualidades pessoais, mas pelo amor que nós queremos ter a Deus, que deve transparecer em cada uma das nossas ações. Esse é amigo de Jesus, essa é amiga de Jesus. Eu quero também conhecer esse divino amigo. Pensemos, meus irmãos, ao longo desses anos que nós estamos na igreja, quantas pessoas nós já aproximamos da fé. Pense, quantas pessoas nós temos aproximado do nosso Deus. Não vamos converter a nossa fé em algo intimista, não vivê-la como se fosse algo só para mim. O Senhor pede que a nossa vida seja fecunda, como o grão de trigo que cai na terra, e que é almas. Deus tem ainda hoje sede de almas, que nós possamos saciar a sede de Deus, entregando muitas almas a Ele. Fogo eu vim trazer à terra, e o que eu desejo, senão que esse fogo se alastre. É o desejo do coração de Jesus, que a gente possa chegar no final desse ano, apresentando algumas pessoas ao Senhor. Senhor, a minha oferta, esse amigo, aquele outro, eu tenho certeza que essa pessoa lhe será eternamente grata, como certamente Simão Pedro foi ao seu irmão André. Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, nossa Mãe Santíssima, possa rogar por cada um de nós, para que a nossa vida seja fecunda, para que a gente transpareça a todo momento o amor de Cristo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.